Em um mundo distópico, onde a humanidade continua lutando pela sobrevivência contra a opressão das máquinas lideradas pela Skynet, um novo e mortal inimigo surge, uma avançada e implacável máquina androide com habilidades de metamorfose. O filme que vamos recapitular é O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio de 2019, uma gravação onde Sarah Connor está convencida de que o mundo vai acabar em alguns anos. Mas somos rapidamente lançados para o futuro e percebemos que Sarah impediu o fim do mundo. Agora ela está desfrutando a vida com seu filho John, em uma praia em Livingston, Guatemala, em 1998. No entanto, esse mundo de sonho é arruinado quando um exterminador T-800 aparece de repente. O exterminador aponta sua arma para o John e o mata. Sarah atira no assassino, mas suas balas não têm efeito nele. John morre e o exterminador desaparece. A história salta para 22 anos depois, na cidade do México, onde um jovem casal avista uma misteriosa sobrecarga de energia na ponte e uma mulher caindo. O casal a resgata, mas é detido por um grupo de policiais que acreditam que eles drogaram ela. Na realidade, ela é uma soldado avançada enviada do futuro, chamada Grace. Ela derrota os policiais e leva a roupa do rapaz. Grace tem a missão de proteger uma jovem chamada Dani Ramos, a qualquer custo. Ela vive com seu irmão Diego e seu pai, Vicente, e eles trabalham em uma fábrica de automóveis. Eles saem para o trabalho pouco antes de um exterminador chamado Heavy 9 aparecer do nada, com o mesmo efeito de relâmpago intenso. Ele rouba as roupas de uma mulher e vai à casa dos Ramos se passando por um amigo de Daniela. Depois, Heavy 9, disfarçado como Vicente, vai à fábrica, enquanto Grace também está lá se passando por uma trabalhadora. Heavy 9 quase pega Dani e Diego, mas Grace o impede primeiro. Ela atira em Heavy 9, fazendo Dani pensar que seu pai foi baleado. Mas Grace a informa rapidamente que ele não é seu pai. Ela pega os irmãos e foge, sendo perseguida por Heavy 9 pela rodovia. Grace tenta lutar contra ele, mas Heavy 9 usa seu endoesqueleto como um segundo corpo, tornando-o quase impossível de ser ferido. Ele faz o carro dos heróis bater, e Diego fica preso dentro do carro. Grace diz que não pode salvá-lo, e ele implora para que ela proteja sua irmã. Grace retira Dani do carro enquanto Heavy 9 joga o carro contra o carro deles, matando Diego antes que ele possa terminar com Grace e Dani. Sarah chega com um lançador de foguetes e outras explosões para segurar a máquina o suficiente para tirar Grace e Dani de lá. Grace tenta fugir com Dani, mas começa a ficar mais fraca devido ao seu metabolismo não estar funcionando corretamente. Isso quase faz com que ela bata o carro, mas Dani a ajuda a conduzi-los para um lugar seguro. Elas tentam ir até a polícia, mas Grace adverte que a polícia não vai ajudá-las, e que Heavy 9 as encontrará mais rápido dessa forma. Elas correm para pegar suprimentos e remédios e são encontradas novamente por Sarah, que as leva para um motel para que possam explicar toda a situação. Enquanto Grace está inconsciente, vemos um flashback dela como soldado em combate durante uma batalha no futuro. Exterminadores mais mortais e poderosos estão devastando os soldados humanos, e Grace, mesmo lutando bravamente, fica gravemente ferida. Ela se oferece voluntariamente para ser aprimorada. Grace acorda e encontra Sarah apontando a arma para ela, mas ela vira o jogo e mantém Sarah sob mira enquanto Dani ouve. Grace explica suas melhorias e que veio do ano de 2042. Sarah conta sua história com os exterminadores e como ela e John impediram a Skynet, mas fica claro que eles não conseguiram evitar o futuro ruim de acontecer. A única coisa que resta para Sarah é caçar exterminadores para superar a dor de ter perdido John. As três continuam a dirigir para se afastar de Heavy 9. E Grace menciona que uma corporação diferente chamada Legião está fabricando os novos exterminadores, como o Heavy 9. Sarah revela que ela as encontrou porque recebe mensagens com coordenadas para encontrar exterminadores, todas terminando com para John. Elas se aproximam da fronteira entre Estados Unidos e México enquanto estão sendo rastreadas por Heavy 9. O trio viaja de trem à noite com outros imigrantes. Dani pergunta a Grace sobre seu passado, e ela explica como as coisas se tornaram perigosas quando era criança, uma vez que a Legião assumiu o poder e levou o mundo à guerra em apenas 3 dias, depois que o plano para conter a Legião falhou. Grace estava sozinha, fugindo dos drones da Legião e de outros criminosos humanos até que alguém a salvou. Sarah acredita que isso significa que Dani se tornará a líder futura da resistência humana.
Na manhã seguinte, as três se encontram com o tio de Dani, Felipe, para ajudá-las a atravessar a fronteira. Enquanto isso, Rev-9 já se infiltrou em uma instalação da patrulha de fronteira e matou vários funcionários. Elas viajam durante o dia e começam a atravessar o oceano, mas são encontradas por agentes dos Estados Unidos e capturadas. Grace consegue se libertar das algemas para proteger Dani, mas um drone que Rev-9 derrubou cai na cena. As mulheres são detidas, e Grace é levada ao centro médico, onde é revivida pelos guardas antes de voltar para Dani e Sarah. No entanto, Rev-9 também está lá disfarçado como um agente. Ele começa a matar mais guardas, e as pessoas começam a correr em pânico. O trio corre para fora para pegar um helicóptero. Dani salta rapidamente para fora e atira em Rev-9 antes que ele mate Sarah, mas eles conseguem escapar dele. Grace repreende Dani por se arriscar. As três mulheres voam e rastreiam as mensagens até um homem chamado Carl. Ao chegarem à casa de Carl, descobrem que ele é o mesmo T-800 que matou John. Sarah quase explode em fúria, mas Grace a detém. O T-800 revela que ele está vivendo com uma mulher e que eles têm um filho junto depois de cumprir seu objetivo. Ele permaneceu sem propósito até se adaptar à vida como humano. Ele enviou as mensagens para Sarah para dar a ela um propósito. Sarah ainda permanece desiludida e conta a Dani que nunca tirou fotografias de John. E agora está começando a esquecer o rosto dele. Carl se oferece para ajudar a lutar contra o Rev-9. Embora ele pudesse escolher não ir com o grupo, Carl decide se juntar a eles e proteger Dani com a própria vida. Ele fornece armas para a equipe e ensina Dani a atirar, e então eles partem juntos. Então eles encontram um posto militar abandonado para adquirir um pulso eletromagnético de alta potência, que é uma arma forte o suficiente para matar o Rev-9. Eles conseguem com um velho amigo de Sarah, um major militar. Mas o Rev-9 os alcança mais uma vez, desta vez em um helicóptero roubado, e outra intensa batalha acontece. O amigo de Sarah, o major, chama reforços de uma base militar próxima, mas não é suficiente para deter ele. Finalmente, o grupo escapa em um avião roubado, mas acabam perdendo o pulso eletromagnético. Dentro do avião, Grace revela que Dani a salvou quando criança e que ela se tornará a líder da resistência, e que essa resistência eventualmente causará a queda da Legião. Rev-9 aparece mais uma vez, dessa vez em um avião militar. Ele consegue explodir a turbina do avião dos heróis. Fazendo-o cair, Rev-9 consegue entrar e começa uma luta entre ele e o T-800. Com isso, elas conseguem sair para fora do avião em um veículo militar com paraquedas, enquanto os exterminadores continuam lutando no avião e eventualmente na água. Eles entram em uma represa para se proteger, onde Rev-9 já está lá. E começa outra luta. A batalha entre eles é intensa. No entanto, Grace e T-800 conseguem jogar o Rev-9 em uma máquina giratória. Mas Carl acaba ficando preso. A máquina então explode. Grace encoraja Dani a acessar sua fonte de poder. Mas, infelizmente, ela ainda está fraca demais para lutar contra o Rev-9. O exterminador rapidamente a domina e está prestes a matá-la, até que Carl intervém a tempo de impedir o Rev-9. Dani finalmente consegue apunhalar o Rev-9 com a fonte de poder, plantando uma bomba nele. Antes que exploda, Carl agarra ele e se joga do precipício, explodindo os dois exterminadores e encerrando a luta. No final, perdemos o T-800 e a Grace. Vários anos depois, vemos Dani e Sarah observando a jovem Grace, que agora tem 10 anos, brincando com sua família em um parquinho. Antes de irem embora, Sarah diz a Dani que é hora de se preparar, sugerindo que uma nova guerra está prestes a começar. Espero que tenham gostado. Até a próxima.